Pessoal, hoje quero falar com vocês sobre qual o papel do médico clínico. O que esse médico realmente faz? O papel do médico clínico, gente, é muito simples. É o seguinte: o médico clínico ele vai atender às suas primeiras demandas, receber ali quais são as suas queixas, teus sintomas, teus sinais, fazer o exame físico e tentar te encaixar ou dentro de um programa de rastreio ou tentar fazer um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico sindrômico no primeiro momento. Ou seja, ele vai te encaixar dentro de um conjunto de possíveis doenças que possam explicar aquele quadro clínico que você está apresentando e aquelas queixas que você está tendo. Tá? Então, o primeiro diagnóstico que o médico clínico tem que fazer é: você é uma pessoa previamente rígida, vamos colocar assim, ou seja, não tem nenhuma doença, não tem nenhuma queixa, porém quer fazer ali um rastreio, quer fazer um check-up, vamos falar assim. Tá? Então esse médico ele vai identificar qual grupo, né, de acordo com a sua idade, de acordo com a tua história familiar, qual grupo de rotina de rastreio você se encaixa e vai seguir ali um planejamento para fazer esse rastreio. No meio desse rastreio, ele pode encontrar alguns achados que indiquem que talvez você tenha algum problema. Então, ele vai aprofundar essa investigação para tentar fechar um diagnóstico. O primeiro diagnóstico que ele vai fazer é o diagnóstico que nós chamamos de síndrome, tá? Esse diagnóstico sindrômico, ele vai indicar para o médico algumas possíveis doenças que você tem. Essas doenças específicas, que é o que muitos pacientes têm ansiedade para saber logo de uma vez, logo na primeira consulta, a gente chama de diagnóstico etiológico. Ou seja, vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês. Digamos que a gente se depara com uma pessoa que está com queixa de febre, prostração, um cansaço fora do comum, dor no corpo, dor de cabeça, principalmente em volta dos olhos, tá? E tá fazendo uma febre ali que tá difícil de descer. A gente primeiro o médico vai raciocinar, essa pessoa ela tá com uma síndrome infecciosa, tá? Então classificou o paciente dentro de uma síndrome, diagnóstico sindrômico, síndrome infecciosa. Então a gente pede alguns exames de sangue para tentar entender ali, tentar destrinchar que tipo de infecção está causando esse problema nos pacientes. Veio o resultado do exame de sangue, a gente identifica que o paciente não tem leucócito aumentado, e nem desvio do leucócito para a esquerda. Então, nesse primeiro momento, só olhando para o quadro clínico do paciente e para os leucócitos, eu já entendo que provavelmente essa pessoa está passando por um problema viral, tá? Então a gente desce um pouquinho mais lá no hemograma e olha que esse paciente ele tem uma queda de plaqueta. Leucócito normal um pouquinho diminuído. Queda de plaqueta. O paciente está com febre, dor no corpo e dor de cabeça, principalmente em volta dos olhos. E esse paciente ele vive no Rio de Janeiro. O que o médico vai pensar? Ele vai pensar em dengue, tá? Então, no caso desse paciente, o diagnóstico sindrômico seria uma síndrome infecciosa e o diagnóstico etiológico específico seria a dengue. Tá legal? Então, o papel do médico clínico, muitas vezes, é isso. Primeiro, programas de rastreio. Segundo, fazer diagnóstico de doenças, tá? Feito o diagnóstico, o que o médico clínico vai fazer? Ele vai instituir um planejamento terapêutico, ou seja, você vai sair daquela consulta onde foi feito tanto o diagnóstico sindrômico ou o diagnóstico etiológico com um planejamento de terapia, ou seja, ele vai te prescrever alguma coisa, ele vai te dar alguma orientação e, de acordo com essa orientação, ele vai fazer um segmento, um planejamento de segmento, ou seja, no caso de dengue, os dias de piora que a gente costuma ter ali, uma piora da dengue, onde o paciente ele pode afundar e vir a agravar, normalmente é entre o quinto e o sétimo dia de evolução da doença. Então, eu, quando acompanho um paciente com dengue, normalmente eu peço para essa pessoa retornar ali por volta do quinto ou sétimo dia, mesmo ele não tendo alteração de sintomas, simplesmente para a gente fazer uma revisão, porque às vezes a pessoa tem algumas alterações que ela não percebe, mas ao exame físico a gente identifica que tem alguma coisa ali que possa estar de errado, tá? Então é feito esse planejamento tanto do medicamento quanto da reavaliação. O paciente vindo para reavaliação, a gente identifica alguma questão errada, a gente vai reajustar
a terapia e o tratamento. Se mantendo tudo da forma que estava esperado, a gente vai terminar aquele planejamento terapêutico, fechou aquele caso, resolveu aquele caso, o paciente retorna para a questão dos programas de rastreio e identificação de doenças crônicas e prevalentes. Tá legal? Ou mesmo rastreios familiares. Gente, esse é basicamente o papel do médico clínico. Fazer rastreios, fazer diagnóstico de casos pontuais, instituir tratamentos e coordenar o processo de tratamento. Ah, doutor, mas se tem alguma situação que o médico ele vê que não está tendo capacidade ali de resolver, por exemplo, não sei, ele identificou um cálculo na vesícula do paciente. O que ele faz? Ele vai direcionar esse paciente para um médico cirurgião, cirurgião geral, geralmente, vai fazer lá a cirurgia para remoção da vesícula e esse paciente retorna para ele, porque quem é responsável pela coordenação terapêutica do paciente é o clínico que o está acompanhando, tá bom? E por que tem que ser dessa forma? Porque senão, gente, o tratamento da pessoa, o acompanhamento de saúde da pessoa fica uma bagunça. Ela vai para o médico prescreve uma receita, faz um planejamento terapêutico. Ela vai para outro médico faz outra receita e tem outro planejamento terapêutico. Ou ela vai para o terceiro médico, aí, entende? Fica uma bagunça. É preciso que tenha um médico de confiança que faça a coordenação terapêutica, o planejamento terapêutico, porque senão fica tudo muito confuso. Tá legal? Tudo bem os pacientes irem para outras especialidades, mas ela precisa retornar para um médico clínico que vai fazer o acompanhamento de saúde dela. Isso é boa medicina, isso é boa prática médica. Tá legal? Porque senão a gente acaba tendo aquelas situações da polifarmácia. A pessoa está com várias receitas, vários medicamentos, os remédios não conversam entre si e fica uma verdadeira bagunça. A pessoa acaba ficando pior usando a medicação do que melhor. Tá legal, gente? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se gostaram, deixa aqui o seu gostei. Não se esqueça de compartilhar com quem você acha que vai achar esse vídeo interessante e se inscreva no nosso canal para receber as nossas notificações. Até a próxima e tchau, tchau.